falar um pouquinho de Galo, vamos falar um pouquinho da final da Sul-Americana. É amanhã. Menos de 24 horas pro jogo, tô tenso, vamos falar um pouquinho disso. Tudo que envolve essa partida. O Sampaoli falou hoje, conversou um pouco com a imprensa, falou de Hulk, falou de Alan Franco, falou da importância do Hulk no Atlético. E a gente vai desvendar e falar tudo isso aqui agora pra vocês, tá bom? Jogo da vida, tá, pessoal? Jogo da vida amanhã é o jogo do ano pro Atlético 2025 e talvez o jogo do ano de 2026, tá? Porque é um jogo muito importante pro Atlético e a gente sabe tudo que tá em jogo nessa partida, beleza? Mas antes, se inscreve aí no canal, deixa o like, ativa o sininho, rumo a 30 mil inscritos, estamos quase chegando nessa meta, gente. Menos de 700 pessoas pra chegar. Vambora, dá essa moral aí pra gente, vamos falar um pouquinho, fazer esse canal crescer também, beleza? Eu falo de futebol nas outras redes sociais também, se você puder me seguir lá, todas elas estão aqui na descrição desse vídeo, todas lá, tá? E aí, se quiser dar essa moral, tamo junto e vamos falar um pouquinho de Galo. Sampaoli crava Hulk na final, né? E atacante do Galo leva lema de Wesley Safadão. Porque o treinador do Galo ele enxerga o Hulk como um cara fundamental para o sucesso recente do clube, não tem o que falar, né? E ele, abre aspas, conseguir que ele volte ao seu nível de todo esse tempo no Galo, onde foi determinante. É um jogador que você não imagina que não esteja numa final o tempo que puder. Contar com ele sabendo que ele está, que se ele está bem, o Galo terá muita oportunidade de ganhar a final. Se ele não está bem, a chance é muito baixa. Ele ainda fala do sucesso recente do Hulk, dos gols, né? Historicamente, esse clube se mantinha em cima por muito tempo por conta dos gols do Hulk. Ele resolveu um monte de jogos e defendeu muitos processos dos treinadores por seus gols. O time é muito dependente dos gols dele. E isso é uma realidade. Então, querer se esquecer disso é muito difícil. Porque além da idade ele ainda é determinante. Falando que ele ainda é muito foda. E o Hulk falou, né, também perguntado sobre a expectativa, ele, como se diz o meu amigo Wesley Safadão. Pronto, preparado e querendo. Vamos na força máxima. Sampa é quem escala, mas está todo mundo preparado e querendo dar o seu melhor amanhã. Sobre o Hulk, talvez seja o cara mais fora de série do Atlético nos últimos anos. Talvez não, é o cara mais fora de série do Atlético nos últimos anos. É um cara diferente, um cara que tem resolvido muitos e muitos jogos pro Atlético, feitos muitos e muitos gols, artilheiro do Atlético durante muitas e muitas temporadas. Acho que talvez o cara, junto com a Arana, que mais tem conexão com esse grupo, desse grupo com a torcida, os caras mais respeitados da história do Atlético, um cara gigantesco. E sim, gente, ele é o cara mais decisivo que o Atlético poderia ter para essa decisão. É um cara que o atleticano conta muito. Ele é um cara fundamental, os gols dele são fundamentais. Se ele chamar, ele atrair a atenção dos atacantes é fundamental. Ele estar em campo é fundamental. A presença dele impacta o torcedor, impacta o time, impacta o adversário. Uma bola ele precisa para ganhar o jogo. Uma bola ele precisa para resolver a partida, para ser diferente. Uma bola, um passe, uma assistência, uma sacada. Ele é o cara diferente, é o cara que tem esse toque diferente na bola. E é o cara que o Atlético espera e o Sampaoli também para decidir o jogo, né? Não tem o que dizer. A gente pode falar o que a gente quiser do Hulk, mas a gente sempre vai lembrar do que ele já fez pelo Atlético. Ele fez muito, tá? Ele fez muita coisa. Você pode querer desmerecer. Errou o pênalti, errou não sei o quê. Beleza, mano, mas ele entregou muita coisa pro Galo. Ele se doou muito pelo Galo. E a gente tem que saber respeitar. E amanhã tem que saber acreditar. Porque ele merece. Esse grupo merece. Arana merece. Everson merece. Júnior Alonso merece. Alan Franco merece. E a gente tem que respeitar, porque a história, a gente tem que aproveitar e desfrutar dos últimos momentos do Hulk, né? Porque sim, tá chegando ao fim. Deve ser os últimos anos, com certeza são os últimos anos da carreira dele, por conta de idade, longevidade mesmo no esporte. Mas ele é um exemplo, dentro e fora de campo, um exemplo a se seguir. E o Sampaoli, ele também falou sobre o Alan Franco. Vou pegar até aqui, ó. Sampaoli revela que conta com o Alan Franco para a final. Como assim? Ele conta com o Alan Franco, mas não garante que ele vai começar como titular, porque depende de uma reavaliação física horas antes da partida. A lesão é muscular. Do Atlético, a região do Alan Franco, para quem não sabe, é muscular, a região do quadril. Mas segundo o Sampaoli, não é tão
abre aspas, invalidante para impedi-lo de jogar. Então, a aspas é a seguinte. Sim, ele pode jogar. A lesão dele não é tão invalidante, porque é um músculo que não impede ele de jogar. Mas se tiver muita carga na partida, ele precisará sair ou não completar a partida. Mas se Franco estiver pronto para jogar, ele jogará. E se Franco não jogar, por determinação médica, buscaremos alguma variação em relação à capacidade de recuperação de bola que Franco tem no meio. Vamos ter que substituí-lo com jogadores que possuem outro perfil. Mas, bem, tudo isso será definido amanhã, horas antes da partida. Aqui, ó. Acho que a Heriboto também fala sobre a versatilidade do Franco. Acho que Alan Franco em sua relação. Acho que Alan Franco em sua seleção tem jogado de lateral direito. Ele joga defendendo por fora, jogando por dentro. Isso nos dava também a possibilidade de jogar dessa maneira, para ganhar um jogador em uma altura ofensiva, como Scarpa ou como o Rony. O Alan Franco ele é um cara fundamental pro Atlético, né? Principalmente por ser ladrão de bola, por estar em todo o campo, e eu vou sempre bater nessa tecla. As pessoas não estão preparadas para falar sobre o Franco, a importância dele no Galo. Ele é um dos caras mais importantes do Atlético nessa temporada. Ele é um cara que está em todo lugar do campo. Ele faz um trabalho silencioso, pouco se fala, mas ele está em todo lugar. Se você olhar a estatística, ele não domina, mas ele está em todo lugar. Ele é um cara que quando ele não joga, você sente muito a falta dele. É só assim, né? Porque quando ele está em campo, você não percebe muito ele, mas porque ele faz o trabalho sujo. Ele faz o trabalho que ninguém vê. Ele faz o trabalho que ajuda os outros atletas. Ele é um cara com certeza fundamental também pro time, e ele é um cara muito intenso. E a intensidade dele no meio de campo faz toda a diferença para esse time do Atlético. Porque o time do Atlético ele é pouco intenso na marcação, principalmente no meio. Não tem primeiros volantes, né? A gente já falou sobre isso. Mas não tem jogadores tão intensos. O Vera não é tão intenso, o Alexander não é tão intenso, não são tão ladrões de bola. São caras bons, têm outras qualidades, até algumas melhores que a do Franco, mas em relação à capacidade de marcação, de recuperação de bola, de entrega, de ocupação de espaço no meio de campo, todos entregam muito menos que o Alan Franco. E observa que com quase todos os treinadores o Alan Franco joga, porque é aquele jogador que todo mundo quer ter em campo, né? O cara que briga, que tá em todo lugar, que é um motorzinho, marca pela direita, como ele disse. E se o Franco não jogar, provavelmente vai jogar Scarpa ou Dudu, ou o Rony, né? Eu acho, quando ele joga, ele facilita para esses jogadores. Eu não vejo o Bernard jogando titular amanhã, ainda mais sem o Alan Franco. Mas o Campbell ele pode colocar ele para jogar, não vou falar que não pode. Acho que é um cara importante. Mas eu iria, se não tiver Alan Franco, eu iria de Scarpa, Alexander, Fausto Vera e Arana, Igor Gomes e Dudu no ataque, ele antes do Hulk. Se o Alan Franco jogar, eu tiraria ou o Alexander ou o Fausto Vera para jogar. O Alan Franco, que é um cara mais intenso e tem mais qualidade, principalmente no setor defensivo, e ajuda muito os zagueiros. Beleza? Acho que é isso. Acho que Deus nos ilumine. Tô tenso. Vai ser um jogo difícil, um jogo muito importante. Vai validar muita coisa pra temporada. E espero que o Galo pique. Estarei ao vivo no Flow Esporte Clube. Quem quiser acompanhar lá com a gente, estarei lá fazendo live. Depois a gente faz o pós-jogo aqui conversando com vocês. Beleza? É isso. Tamo junto. Se inscreve no canal. É nóis.